Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. E hoje o nosso episódio é: você sabe o que fazer em cada fase do bebê? Você sabe como explorar, como fotografar esse bebê em cada fase dele? Esse vai ser o nosso tema de hoje, na nossa live, que vai tentar mostrar um pouquinho para vocês como que a gente pode explorar o bebê em cada fase dele, tá? Então, eu sou a Caterine, eu sou fotógrafa especializada em bebês e eu ajudo outros fotógrafos a atingirem o faturamento de 10K fazendo ensaios de bebês. Então, será que a gente sabe qual é a melhor forma de fotografar o nosso bebê? O bebê que está vindo no nosso estúdio em cada fase? Existe uma forma, existe um jeito, existe um cronograma que a gente deve respeitar para que em cada fase a gente consiga explorar melhor esse bebê. Então hoje nós vamos falar de uma maneira geral, nós não vamos falar de um mês em específico. Como eu fotografo um bebê de 1 mês, como eu fotografo um bebê de 3 meses, não. Nós vamos falar de uma forma geral em questão de explorar o desenvolvimento do bebê e dessa forma construir um ensaio que vai contar um pouco a história desse bebê ao longo desse 1 ano de acompanhamento, tá? Então, se você souber como explorar o seu bebê, com certeza você vai estar fazendo um ensaio muito mais assertivo. Porque você vai explorar as poses que realmente tem a ver, que combinam com aquela fase, as poses que a mãe também está buscando, porque essa mãe ela está trazendo o bebê no estúdio para contar a história desse bebê. Então, se você souber contar essa história, se você souber explorar o desenvolvimento dele, com certeza ela vai ficar feliz e ela vai com certeza comprar as fotos que tem a ver com aquela fase, que vai contar um pouquinho da história do bebê e que vai mostrar o desenvolvimento dele naquele período. Então, qual que é o erro que geralmente nós cometemos como fotógrafos? Colocar o bebê na mesma pose em vários meses. Então, eu vou ter um bebê que vem para o estúdio com 1 mês, que eu estou fazendo acompanhamento, e um bebê com 6 meses com a mesma pose, o mesmo ângulo, do mesmo jeito. Então, até que ponto essa minha foto ela está contando a história desse bebê? Está contando como ele se modificou durante esse tempo. Então, a nossa fotografia ela não vai só mostrar que o bebê está mais gordinho, que o bebê aumentou de tamanho, que a proporção dele é outra. Tem mais coisas que a gente deve explorar durante a sessão. O desenvolvimento dele também é muito importante, além de mostrar o tamanho, como ele vem se desenvolvendo durante esse período, né? E o que a gente deveria fazer então? Então, se o nosso erro é fazer sempre da mesma forma, o que a gente deve fazer? Nós devemos estudar esse bebê, estudar como que o bebê se comporta em cada mês, conversar com essa mamãe, entender o que ele está fazendo de diferente do mês passado para esse mês e tentar durante a nossa sessão explorar essa mudança, essa modificação que ele teve, para que as fotos de acompanhamento dele contem mais do que simplesmente o peso e a proporção dele e possam contar como ele estava diferente de um mês para o outro em termos de comportamento e desenvolvimento, tá? Então hoje nós vamos contar com um amigo aqui, que vai ser o nosso companheiro das demonstrações que nós vamos fazer aqui para mostrar um pouquinho sobre como seria legal a gente explorar cada fase do bebê, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar como que seriam as fotos do bebê de 1 mês, tá? Então, para bebê de 1 mês, eu vou usar acessórios assim mais baixos, tá? Ó, com uma altura assim reduzida e mais amplos, para que eu consiga colocar esse bebê deitadinho. Vou colocar o meu bebê aqui, ó, deitadinho, um pouquinho elevadinho aqui a coluna, né? Bumbum um pouquinho mais para baixo. Aqui eu posso cruzar as perninhas, ó. Ops. Assim. Tá? Essa aqui então seria uma pose pra gente explorar durante a sessão do bebê de 1 mês. O que eu vou fazer nessa sessão? Eu vou fotografar ele de cima, vou fotografar ele de ladinho, posso virar ele de ladinho um pouquinho também. Vou fazer fotos mais de longe, que pegue o cenário todo.
Vou fazer bastante foto de detalhe, é uma fase bem legal para fazer foto de detalhe, tá? Como vocês não vão poder fazer muitas poses e explorar muito o bebê ainda, porque ele é pequenininho, então vocês vão tentar modificar, girar em torno do bebê, para pegar vários ângulos diferentes, e vão tentar também explorar outras coisas como os detalhes, que são muito legais nessa fase. Então vão tirar foto só da mãozinha, foto só do olhinho, do cílio, foto da boquinha, foto bem do perfilzinho no contraluz, né? Pega a luz vindo de lá, e aí pega no contraluz, o perfil do bebê fica bem lindo também. Foto só do pezinho também fica legal, tá? Explorem toda essa questão dos detalhes do bebê, que vai ajudar bastante a vocês terem mais fotos. Então, só aí a gente fazendo, por exemplo, só do cílio, fazendo só da mãozinha, fazendo só do pezinho, a gente já tem aí com certeza mais umas 10, 15 fotos de opção para nossa mamãe, para ela fazer escolha, né? Isso ajuda bastante a gente ter uma gama maior de opções para a mamãe quando ela for fazer escolha e, consequentemente, a gente vender mais fotos também para essa mamãe, porque ela vai ter mais opções, tá? Então, fotografou de barriguinha para cima, então vai fotografar rostinho, meio corpo, corpinho inteiro, tá? Já são aí 3 opções diferentes. Aí vai fotografar bem de longe de cima, que vai ter uma amplitude maior, onde eu vou pegar o cestinho e o entorno do cesto, que vou ter um tapetinho no meu chão, alguma coisa para compor. E depois, aqui de plano frontal, deu, beleza. Aí eu vou no meu plano lateral, tá? Vou colocar o cestinho lá e eu vou me posicionar na lateral desse bebê. Então, eu vou fazer fotinhos do perfilzinho dele, meio corpo, vou fazer corpo inteiro, de ladinho, e vou fazer também mais de longe aqui de ladinho, que pega o cestinho inteiro, e depois um plano que pega o meu fundo, que eu montei lá na parede, e pega o bebê também. Já tenho aqui mais 4 opções de ângulos diferentes para fazer outras fotos, tá? Depois disso, vou trocar o meu bebê de posicionamento, tá? Então, eu tinha ele aqui nesse cestinho aqui, eu posso usar um outro próprio para posicionar ele. Então, vou usar, por exemplo, esse aqui, ó, que é um outro acessório baixo, tá? Aí, eu vou fazer um rolinho, porque a cabecinha dele é bem molinha ainda, né? Então, vou fazer um rolinho assim, ó, com uma mantinha que eu tenho lá, e vou colocar aqui, tá? O que eu vou fazer com isso? Eu vou dar sustentação pro pescoço do bebê. O bebê não vai ficar com o pescoço assim, ó, pressionado no corpinho. Vai ficar parecendo um pouquinho melhor, porque ele vai ter esse rolinho aqui, vai ficar bem aqui, ó, atrás do pescocinho, pra dar aquela leveza aqui, pra ele ficar confortável, tá? Depois eu vou usar uma mantinha pra mim dar o acabamento, né? Então eu vou mostrar aqui bem certinho como é que ficou, ó. Assim, ó. Aqui vai ficar mais vaziozinho, né? Onde eu vou encaixar o bebê, e aqui vai o pescocinho dele. E aí depois aqui eu vou botar uma mantinha, ó, pra dar o acabamento, tá? Aí, ó. Aí vou posicionar o meu bebê aqui novamente. Assim, ó. Vai ficar com o pescocinho. Ó, tá vendo a diferença? Só vou mostrar pra vocês aqui a diferença, ó. Se eu não tiver o acessório, como vai ficar a cabeça desse meu bebê? Assim. Eu tendo o meu acessório aqui, a minha cobrinha que eu fiz, eu vou ter meu pescoço do meu bebê assim. Ó. Então a fotinho dele vai ficar muito melhor. Tá vendo? Ó. Aí a mesma coisa que eu falei na questão anterior, tá? Então você vai fotografar. Ah, tem mais uma questão desse acessório aqui que muda, que é legal, que é o seguinte. Além de vocês fotografarem de cima, plano, rostinho, meio corpo, corpo inteiro, plano geral que pega todo o carrinho, vocês vão também poder virar o carrinho, tá? Então vocês podem utilizar o carrinho assim, mais de ladinho, com o bebê aqui virado levemente de rostinho pra cá, assim, e também podem usar o carrinho de forma frontal assim, tá? Já vai ser 2 viradas de carrinho ali, mais todos esses cliques, no mínimo aqui vocês têm com certeza mais umas 12, 15 fotos aí de opção diferentes para a mamãe fazer a escolha dela, tá? Então, o que acontece? Bebê de 1 mês, não posso mudar muito o bebê em função dele ser um bebê pequeno, em função
de não ter muitas poses que eu possa ainda executar com ele, eu vou trocar o meu acessório, vou mudar a pose do bebê aqui, para que eu possa ter uma gama maior de fotos, tá? Para poder entregar para essa mamãe, para que ela tenha mais opções de escolha. Beleza. Então aqui com o bebê de 1 mês, eu acredito que nessas dois acessórios aqui vocês já vão ter uma quantidade bem legais de fotos aí, e depois vocês ainda podem fazer fotos com o maninho, se for o caso, vocês podem fazer as fotos com os papais, vocês podem também colocar esse bebê no chão, pode colocar lá no cenário de vocês, deixa a cobrinha embaixo do pescoço, deixa eu mostrar aqui. Deixa a cobrinha lá embaixo do pescoço, escondidinha, coloca a mantinha de acabamento, faz fotinha aqui do bebê no chão também. Mesma coisa, vai virar ele um pouquinho de ladinho, vai deixar ele de barriguinha pra cima, tá? E aí vocês já tem todas aquelas dicas que eu dei pra vocês, né? Que vocês podem ir explorando de cima, de lateral, plano só do rosto, plano médio, corpo inteiro, cena inteira, tá? Já tem mais um monte de fotos aqui. Então aqui nós já temos mais uma série de variações para esse bebê de 1 mêsinho. Aí uma coisa assim que eu vejo muitos fotógrafos cometer esse erro, tá? Que eu queria falar pra vocês que é bem importante. O que acontece? Às vezes a mamãe vem com esse bebê de 1 mês e ela quer fazer poses de newborn. Porém esse bebê tá acordado e ela quer fazer uma pose com o bebê assim, ó. E o que eu vejo acontecer? O fotógrafo às vezes não tem bagagem de newborn, não sabe explorar as poses do newborn, fazer o posicionamento correto do newborn e tenta fazer essas poses com o bebê de 1 mês. E é bastante arriscado. Por quê? Você vai colocar o bebê aqui de bruços, tá? Com os bracinhos aqui. O bebê está acordado, ele não está relaxado para fazer essa postura. Aqui você deixou ele com a coluna reta, que também não pode. Geralmente quando a gente vai fazer newborn, a gente vai usar alguma coisa para deixar esse bebê com a coluninha aqui, ó. E não fazer um arco com a coluna do bebê assim, tá? Isso não pode acontecer. Então, o que acontece? O bebê fica com a cara socada aqui, começa a chorar, porque essa pose é extremamente desconfortável para o pescoço dele. E além de tudo, ele tem uma força no pescoço, mas não tem domínio dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar aquela jogada no pescoço e vai soltar o pescoço de volta. Então, isso pode causar uma lesão no pescocinho dele. Tem que ser evitado, tá? Então, se a mamãe vier para vocês e perguntar assim: vamos fazer uma fotinha de bruços que eu vi, assim, e traz uma foto de newborn para vocês, e vocês não têm conhecimento de executar poses de newborn, fazer posicionamento de newborn e o bebê está acordado, não façam. É extremamente arriscado, tá? Então expliquem, mamãe, essa aqui é uma pose de newborn, isso aqui não é para fazer com criança de 1 mês acordada, pode lesionar, parará, explica tudo. Vamos fazer tal pose que é confortável e tal pro bebê e que não vai colocar o bebê em risco, tá? Agora vamos supor assim, a mamãe trouxe uma pose de newborn, que é uma pose assim, ó, de ladinho, mãozinha no rosto, né? Bem tranquilinha, dá pra fazer, né? Só que a questão é, o bebê está dormindo. Aí sim, o que você vai fazer? O bebê está dormindo, você vai posicionar ele de ladinho confortavelmente, como se ele estivesse no berço dele, na casa dele, super confortável, e você vai levar a mãozinha aqui embaixo da bochecha. Essa é uma pose super fácil de fazer, pode levar as duas também assim, né? Vou mostrar mais aqui embaixo, ó, né? E fazer uma pose de ladinho ali com as mãozinhas embaixo do rosto, ou só uma mãozinha embaixo do rosto, colocar um bichinho aqui na mãozinha, tranquilo, gente. Isso aqui vocês podem fazer perfeitamente. Agora, essas poses de newborn que são mais complexas, evitem fazer em crianças de 1 mês, principalmente se a criança estiver acordada. São poses arriscadas, são poses para quem tem treinamento e sabe posicionar bebê, tá? Agora vamos falar do bebê de 13 meses. Eu já tenho bebê de 3 meses. Aí sim, eu posso utilizar a pose de bruços já, tá? Bem tranquilo, pode largar o bebezinho lá de bruços no tapetinho no chão e colocar as mãozinhas dele aqui. Se ele tiver forcinha no pescoço aqui, ele vai erguer um pouquinho, você não vai conseguir fazer muitas fotos dele assim ainda, porque ele não tem muita sustentação ainda, não está totalmente firme, mas
vocês chamando ele com o chocalho, conversando com ele, com certeza em algum momento ele vai levantar a cabecinha e é esse momento que você vai fazer o clique rapidinho e depois se você vê que o bebê começa a se irritar, você já vira ele de barriguinha pra cima e tira da pose, porque geralmente é uma pose que eles não gostam de ficar muito tempo, nos 3 meses, tá? Mas é uma pose que sim, vocês já podem explorar com 3 meses com segurança, uma pose de bruços e fica bem legal. Na pose de bruços, então, você vai fazer com 3 meses com a criança frontal, aqui, e aí você vai deitar no chão, tá? Porque se você pegar essa criança de cima, ela vai ficar com um cabeção enorme, vai ficar desproporcional o rostinho dela e você não vai enxergar muito a boquinha dela. Você vai deitar no chão, de barriga no chão, com a sua câmera e clicar a criança na altura dos olhos dela, tá? Vai fazer de frente, aqui com as mãozinhas, conforme ele deixar também, né? Porque eles têm vontade própria. Então, vamos fazer aqui, vai fazer mais de roxinho, vai fazer com meio corpo aqui e vai fazer um plano mais geral que pegue o fundo que tá atrás lá. Beleza, já tem uma variação. Aí, segunda variação, vai colocar o bebê aqui, ó, mais do ladinho, tá? E aí também vocês vão fazer mais aqui do perfilzinho, vai fazer meio corpo, corpo inteiro e depois o plano lá do fundo também. Outra cena legal que vocês podem fazer com essa pose aqui é fotografar de cima, tá? Fica muito lindo, porque aí pega as dobrinhas aqui do bebê, então fica bem bonito. Aí vocês pegam e vêm com a câmera aqui de cima e vão fotografar meio corpinho, corpinho inteiro e plano geral, né? Contra o tapetinho daí no caso, tá? Algumas mães adoram essa foto. Foto só da perninha também fica bem legal já nessa fase, porque eles já estão com as perninhas bem cheinhas, cheias de dobrinhas, então fica lindo. Aí vocês podem fazer aqui uma foto de meio corpo só das coxinhas de cima, fica uma graça. Podem fazer foto dos pezinhos lá, cruzar os pezinhos atrás, né? E fazer uma foto só dos pezinhos também, fica muito lindo. Então só aqui nós já temos outra gama enorme de fotos aí dos 3 meses só nessa pose de bruços, tá? Aí um bebê de 3 meses, ele vai ter um pouquinho mais de sustentação de coluna já. Então eu vou conseguir fazer alguma coisa bem próximo da pose de estar sentado, né? Ainda não tem sustentação total do pescoço, mas ele já vai ter um pouco mais, vai estar um pouquinho mais firme, já vou conseguir explorar ele um pouquinho melhor nesse sentido. Então eu posso usar esse mesmo acessório aqui, ó, e eu vou colocar um travesseirinho para fazer uma linha aqui de diagonal, de inclinação, que ele vai ficar semi-sentado. Ele não vai ficar nem sentado nem deitado, tá? Mas vai aparecer na foto, conforme o ângulo que vocês usarem, que ele tá bem firminho já, quase sentadinho, tá? Então, vocês vão fazer aqui, ó, uma diagonalzinha bem leve aqui, né? E aí vai deixar um pouquinho de sustentação pro bumbum aqui também, tá? Dessa forma aqui que vocês vão ter aqui, um apoio aqui pro pescoço, que vai ajudar o pescoço não cair para trás, né? E um apoio aqui pra coluna, para que ele se sinta confortável e fique parecendo que está sentadinho. Vai forrar aqui. E aí vocês vão sentar o bebê aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim. Tá? Vai ficar aqui sentadinho, vocês vão poder fazer fotinha assim dele de lado. Ele já vai olhar pra você, então você vai chamar ele lá com chocalho, com alguma coisa, chamar a atenção dele, mamãe vai bater palma, vai conversar com ele, e ele já vai virar o rostinho, vocês vão fazer de ladinho, vão poder fazer de frente assim, tá? Mesma questão que a gente tinha comentado antes, então, mais do rostinho, meio corpo, corpo inteiro, isso não muda, tá? A exploração dos ângulos, vocês caminharem ao redor da criança e procurarem vários ângulos e vários formatos, isso é obrigação de vocês em toda a sessão, e deve ser feito para que a sessão tenha sucesso, para que vocês tenham muita pose para oferecer, muitas fotos, né, de vários ângulos e poses diferentes para oferecer para o cliente de vocês, tá? Então caminhem muito, fotografem muito, para frente e para trás de várias formas, para que vocês tenham várias opções, tá? Deixa eu mostrar um outro acessório que eu tenho aqui para vocês, que me ajuda muito para posicionar bebê de 3 meses, tá? Essa poltroninha aqui, ó. Ela é ótima, ótima, ótima pra colocar o bebê de 3 meses, posicionar ele nesse sentido de deixar parecendo que está sentadinho. Qual que é o grande segredo dessa poltrona?
que vocês podem levar o conceito da poltrona para qualquer acessório que vocês têm. O que ela faz? Ela afunda o bumbum, tá? Então, na medida que ela afunda o bumbum da criança, ela vai dar um equilíbrio muito grande para esse corpinho, porque ele vai ficar bem firme aqui dentro. Não vai ter chance da criança rolar para os lados, não tem como ela pender para os lados, porque o bumbum dela tá bem no fundo aqui do cestinho. Então, olha só. Vou colocar o meu coelhinho aqui. Ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar assim, ó. Olha que amor. Ó, bem sentadinho. E aí, se for um bebê, o que vai acontecer? Vem o joelhinho aqui, ó, e a perninha fica caidinha aqui. Então, ele fica super sentado. E super confortável e super seguro, tá? Então, quando vocês forem pegar o acessório de vocês, tentem projetar esse formato aqui no próprio que vocês estão usando. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Vocês podem fazer isso com preenchimento, se vocês não têm a poltroninha. Então, como que dá pra fazer? Aqui, por exemplo, eu posso levar esse travesseirinho aqui mais pra borda do meu acessório, mais no meio do meu acessório aqui. E eu posso fazer uma cobrinha com uma mantinha um pouco menor do que essa que eu tenho aqui, digamos, né? Não vou usar ela inteira justamente pra que fique parecido com aquilo ali. Vou usar ela assim, tá? Aqui, ó. Pronto, simulei a minha cadeira. Vou mostrar pra vocês aqui, mais de ladinho, pra vocês entenderem como é que ficou. Ó. Tá vendo? Aqui eu vou usar um outro preenchimento para que o bebê tenha a chance aqui de alcançar os joelhinhos aqui na ponta e as perninhas caiam para fora aqui, né? Aqui eu vou deixar num ângulo assim mais sentadinho, esse travesseiro, quase de pezinho. E aqui eu fiz uma cobrinha ao redor e deixei um buraquinho no meio, para que o bumbum do bebê caia aqui dentro e fique bem firminho aqui. E as perninhas caem aqui com o joelhinho. De lado vai ficar assim, então, ó. E aqui, nesse formato, eu simulei a mesma situação que eu tenho ali na minha cadeira de posicionamento. Tá? Deixa eu pegar um outro acessório aqui também para mostrar para vocês. Ó, cestinhos assim nessa proporção também ficam bem legais para fazer para fazer fotos de bebês de 3 meses, tá? Então esse aqui, ó, é um cesto que ele tem aqui de diâmetro uns 25, 30 centímetros mais ou menos, tá? Ó, esse aqui é o diâmetro dele. E aí, nesse diâmetro aqui, nesse tamanho, eu consigo colocar o meu bebê sentado com as perninhas assim, ali dentro. Como que eu vou fazer? Eu vou segurar ele no meu colo aqui, segurar as costinhas dele, dobrar as perninhas assim, tá? Borboletinha, uma pose bem confortável. E eu vou colocar ele no cesto assim, ó. Antes de colocar no cesto, eu vou tentar entender um pouco a altura desse meu cesto. Então, se caso aqui o meu cesto for muito fundo e o corpinho do meu bebê aqui é curto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fundo nesse cesto, com um voluminho aqui, para que esse bebê fique mais alto, porque eu não quero que ele fique com o rosto socado lá dentro do cesto, eu quero que o rostinho dele fique para fora, tá? Então, eu fiz um forrinho aqui para deixar aqui menos profundo, ó. Coloquei um travesseirinho aqui dentro e agora sim eu vou colocar o meu bebê com as perninhas assim, sentadinho, tá? Aqui até eu ergui demais, deixa eu tirar um pouquinho. É isso aqui que eu vou querer. Eu vou querer o meu bebê com as mãozinhas aqui fora e o corpinho aqui dentro do cesto. E aí, dessa forma, a coluna dele vai estar sustentada. Porque com 3 meses, sustentação aqui de pescoço ele já tem muito. Ele tem total domínio do pescocinho dele.
mas ele ainda não tem sustentação de coluna para ficar sentado. Então, o segredo é apoiar bem a coluna. Apoiou bem a coluna, vocês vão conseguir fazer fotinhos dele sentado. Tentem sempre fazer uma inclinaçãozinha aqui, ó, para que de lado esse bebê esteja um pouquinho inclinado para trás. Por quê? Para que não aconteça dele se jogar para frente e talvez vir aqui a machucar a boquinha ou se assustar, né, por ter jogado a cabecinha para frente. Então, se vocês jogarem uma inclinação levemente para trás aqui, o pezinho do corpinho vai jogar para trás, ele não vai conseguir vir para cá e bater com o rostinho aqui, tá? E qualquer coisa, pede para o assistente, pede para a mamãe ficar pertinho e ficar cuidando enquanto vocês estão clicando, né? Sempre segurança em primeiro lugar, que a gente quer que o nosso bebê fique seguro na cena, né? A principal coisa é segurança do bebê. Qualquer pose que vocês queiram fazer, que vocês vão fazer com o bebê, a primeira coisa que vocês têm que pensar é na segurança do bebê, se isso não vai talvez causar uma lesão desse bebê, se isso não vai causar um risco para o bebê de fazer ele se machucar, de fazer ele chorar, né? Porque aí, se ele chorar e se ele se assustar, se foi a nossa sessão, né? Então a gente evita ao máximo que esse bebê sofra um estresse durante a sessão, para que a gente consiga executar ela de uma forma mais tranquila, né? E consiga fazer todas as coisas que a gente quer fazer. Então aqui já mostrei para vocês o bebê de 3 meses. Na poltroninha, aqui de bruços, né? Sentadinho no cestinho e também sentadinho na carrocinha, né? Então já tivemos aí 4 variações. E com certeza com isso nós temos aí muitas fotos, né? Muitas opções para entregar para a mamãe e uma noção do que fazer com esse bebê de 3 meses. Aí então partimos para o bebê de 6 meses. Ressaltando algumas questões, tá? Cada bebê tem um desenvolvimento, então nós temos uns picos de desenvolvimento que são 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, tá? Isso não quer dizer que todos os bebês de 6 meses vão sentar. E não tem nada de errado com isso. Alguns bebês demoram um pouquinho mais a sentar, outros demoram menos, uns demoram mais a caminhar, outros demoram menos, ou uns gatinham, outros não gatinham, né? E de forma nenhuma vocês vão causar um constrangimento para essa mãe ou alguma situação desagradável para essa mãe falando assim: nossa mãe, ele ainda não senta. Jamais vocês vão falar isso para uma mãe, tá? Vocês têm que respeitar o bebê dela, o desenvolvimento dele. Talvez ele não sente ainda com 6 meses, não tem problema nenhum. Vocês vão fazer a pose sentada com 7 se for o caso, vocês vão fazer a pose sentada com 8 se for o caso. Vocês vão perguntar: ela já está conseguindo sentar? O bebê já está conseguindo sentar? Ela vai te responder sim, não, sim, senta com apoio, não, ainda não senta. E aí vocês vão respeitando e vão fazendo essas poses conforme o desenvolvimento da criança, tá? E jamais criar situações com essa mãe que faça ela se sentir que talvez o bebê dela não está desenvolvendo como os outros bebês estão desenvolvendo. Jamais vocês façam isso. Façam esse tipo de comentário, porque isso deixa as mamães muito tristes. E na maioria das vezes o bebê não tem nada de diferente. Porque ele demorou 1 mês a sentar, porque ele demorou 2 meses a sentar, não significa que ele tem problema nenhum. Simplesmente cada bebê tem o seu desenvolvimento, como nós como adultos também temos o nosso desenvolvimento. Tem pessoas que leem uma página de um livro e conseguem na hora falar tudo que leram naquela página. Tem pessoas que leem a página inteira e não lembram de nada do que leram. Tem pessoas que precisam ler 3 vezes para entender o que estava escrito lá. Então, nós, seres humanos, cada um temos o nosso desenvolvimento, temos as nossas habilidades maiores em alguma coisa e menores em outra. E os bebês são a mesma coisa. Cada um deles vai desenvolver de uma forma e nem por isso tá errado, tá? Mas assim, levando como base, geralmente, na maioria dos casos, o bebê de 6 meses ele já está parando sentadinho com ou sem apoio. Tá? Então, com apoio seria com uma almofadinha atrás, com um encostinho atrás leve, mas que dá uma leve sustentação ali, ou sem apoio, no caso, ele já fica sentadinho sozinho. Porém, mesmo que ele já fique sentadinho sozinho, ele ainda é um bebê que não tem muita noção do tamanho do corpo dele. Então, às vezes, o que vai acontecer? Esse bebê tá sentado, tá firminho ali, mas ele vai dar uma viradinha de roxinho ali pra olhar pro lado e ele vai cair, gente. É uma fase que eles caem muito, batem a cabecinha, choram, estranham, né? Se assustam. E a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de situação durante a nossa sessão. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai botar um bebê sentadinho no chão do cenário, sem apoio, tá? Bebê de 6 meses, então. O
colocar ele aqui, sentadinho, sem apoio no chão no meu cenário, tá? Ele vai ser, com certeza ele vai ser um bebê que ele vai estar assim ainda, ó, tá? Ele vai estar pendidinho pra frente, vou mostrar aqui de lateral pra vocês enxergarem. Ele ainda não vai estar assim retinho, tá? Geralmente ele já vai estar parando sentadinho com as pernas bem abertas, vocês abram bem as perninhas dele, e ele vai usar até as mãozinhas assim, ó, pra se apoiar e ficar sentadinho, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a mamãe ou o assistente de vocês do lado dessa criança o tempo inteiro, só para cuidar dessa criança, tá? Por quê? Porque vocês não querem que o bebê chore, vocês não querem que o bebê estranhe, que ele se assuste, porque daí vai ser difícil vocês conseguirem fazer fotos depois dele. Então imagina que o bebê chegou no estúdio, você colocou o bebê aqui sentadinho, foi fazer a primeira foto do bebê, o bebê caiu e bateu a cabeça, se assustou, mesmo que ele caia no macio, né, ele vai se assustar, e aí começa o chororô, e aí esse bebê provavelmente vai ter uma experiência ruim ali e dificilmente você vai conseguir fazer o resto da sessão com ele. Tá? Ou vai precisar agradar muito, vai precisar levar um tempão para conseguir acalmar ele, provavelmente ele não vai mais sorrir na sessão, tá? Então evitem isso, o máximo de cuidado para que o bebê não caia e não se assuste durante a sessão, tá? Então, colocou o bebê aqui, vai colocar a mamãezinha aqui do ladinho, só para fazer isso, reforça todo o tempo com a mamãe. Olha, mamãe, presta atenção, mamãe. Mamãe, ó, cuida, mamãe, que eu vou clicar, agora eu vou mais longe, e você também. A mão aqui na câmera e a outra prestando atenção. Qualquer coisa, se você vê que a mãe não tá muito ligada, você ajuda. Enfim, se tem o pai e a mãe na sessão, coloca um de cada lado, mas faça de tudo para evitar que esse bebê se assuste, tá? E aí você vai clicando, vai clicar como eu expliquei pra vocês já, os planinhos, né? Corpo inteiro, meio corpo, só do rostinho. Aí vira o bebezinho aqui, ó, mais de ladinho assim. Vocês já vão ter outros ângulos, né, aqui de lateral, que fica bem legal com ele virado com o rostinho assim pra vocês. E de ladinho aqui de corpinho sentadinho, fica uma graça. Aí vocês podem ir colocando aqui objetos ao redor dele também para ir compondo. Então põe um objeto, tira, aí vira o bebê e já coloca outro objeto, né? Então, por exemplo, estou na sessão de Páscoa, eu vou colocar lá do lado dele um cestinho de repente, ou vou colocar aqui um coelhinho na mão dele para ele brincar. Então só aí já tenho muitas variações do bebê de 6 meses já, só nessa posição sentada. Importante, super importante. Vai colocar um bebê dessa idade no cenário, coloquem um chão bem fofinho embaixo dele, tá? Pra garantir que no tombo ele não vai se machucar se caso vir acontecer algum tombinho, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui um pelinho que eu uso. Ó, ele é um emborrachado embaixo e aqui ele é um pelinho de carneiro. E ele é bem grosso, tá? Então esse tipo de tapetinho, vocês não precisam ter ele muito grande, comprem nessas cores neutras, né? E aí vocês podem colocar aqui embaixo do bebê, quando vocês forem fotografar, que aí qualquer coisa, se ele vir a cair para um lado ou para o outro aqui, ele não vai se machucar e com certeza também não vai se assustar, porque ele vai cair bem no maciozinho, tá? Então, aí do bebê sentado nós já fizemos, então, o bebê de 6 meses. Também é um bebê que vocês vão conseguir fazer fotos de bruços bem legais dele. Nessa fase, as fotos de bruço ficam muito lindas. Por quê? Porque ele já tem uma ótima sustentação de braço. Então, se do bebê de 3 meses vocês estão fazendo as fotinhas aqui, ó, mais deitadinho, do bebê de 6 meses esse bebê já tá parando com a mão assim, ó. Olha que legal. Então, ele vai ter uma inclinação de coluna bem legal e aí você vai chamar ele lá em cima, ele vai olhar pra cima. Então, fica uma pose muito linda, tá? Podem fazer de bruços à vontade, que fica bem legal. Vai fazer de ângulo frontal também e vai colocar o bebê aqui posicionado de ladinho, tá? Tá com medo de mexer no bebê? Tá com medo que o bebê se assuste contigo? Acontece, né? Muitas vezes a gente tem medo, que a gente nota no bebê assim que ele é um bebê mais introvertido e que ele estranha com facilidade, que ele chora com facilidade. Se vocês veem que é esse o estilo do bebê que vocês estão fotografando, a personalidade dele, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir pra mamãe posicionar pra vocês. Não tem problema nenhum. Mamãe, pega ele aqui pra mim, faz favor e coloca ele de ladinho. Ela vai colocar. E como é a mamãe que tá mexendo, provavelmente ele não vai estranhar, porque ele tá acostumado com a mamãe dele. E muitas vezes é o motivo do choro, o motivo do estresse, é você estar tocando na criança, pegando na criança,
Uma criança de 6 meses que já tem noção onde ela tá, então ela estranha com facilidade, tá? Então procurem fazer isso. Se vocês notam que é um bebê assim que tem facilidade de estranhar, que chora com facilidade, peçam pra mamãe que ela vai posicionar pra vocês, não tem problema, é só vocês explicarem. Ah, mamãe, coloca ele com o bumbum aqui, retinho aqui e aqui de bruços, ela vai colocar. Coloca o bebê de ladinho, ela vai colocar pra vocês. Vocês vão direcionando, um pouquinho mais pra cá, puxa mais pra cá pra mim um pouquinho, por favor. Tá? E procurem ficar mais longe do bebê, tá? E puxar a objetiva de vocês. Trabalhem com a objetiva, que ela tenha várias angulações ali, que vocês consigam puxar a foto pertinho, mas que vocês estejam longe. Então, se vocês têm um bebê nervoso ou um bebê introvertido, façam isso. Fiquem mais distantes um pouquinho e puxa a objetiva para fazer as fotos, os cliques mais pertinho, ou depois recorta na hora de enviar para a mãe para escolha e tal, para evitar o estresse durante a sessão, para evitar que esse bebê chore durante a sessão, tá? Façam isso. Então, o bebê de 6 meses já fizemos sentadinho, já fizemos aqui de bruços, podemos fazer de barriguinha para cima sem problema nenhum, até porque aproveitem fazer de barriguinha, porque logo ele não vai deixar mais, tá? Então, ali nos 6 meses ali eles já começam a rolar para os lados, né? Então, acaba que essa pose de barriguinha para cima assim já fica um pouquinho mais difícil de fazer, porque você põe ele aqui, ele já faz uma forcinha e ó, e vira. E vira, ele quer virar, ele não quer ficar na pose que você está deixando ele. Então você vai ter que posicionar ele rapidinho, procurar alguma coisa bem do interesse dele, pro olhar dele, seja um brinquedo colorido, seja um chocalho, seja chamar a atenção dele. E aí você vai fazer o clique rapidinho, porque logo logo ele vai se virar. E aí você vai fazer também de rostinho, de meio corpo, de corpo inteiro, tá? Pode colocar ele de ladinho assim também. E pode colocar um objeto aqui, um brinquedinho aqui, que com certeza vai chamar a atenção dele para fazer as fotinhas dele de lado, tá? E aí vocês podem usar acessórios assim também que tem um encostinho, que mesmo que ele não tenha toda a firmeza de coluna ainda, bebê de 6 meses não precisa mais de forração aqui, tá? Porque ele já é mais firminho, já tem sustentação, já não tem tanta sensibilidade nas costas, tá? Então já pode colocar ele sentadinho aqui direto dentro do carrinho, sem tapetinho, sem nada. E aí mesmo que ele não pare bem firminho, sentado sozinho, aqui ele vai ficar ótimo, super sentadinho, super tranquilo, tá? Aí as mesmas variações que eu falei pra vocês antes, vai fotografar de cima, de ladinho, de frente, todos os planos para ter mais variações de fotos, tá? Então de 6 meses é isso, agora vamos para os bebês de 9 meses. Bebês de 9 meses então, além de estarem sentados super firminhos já, né? No caso um bebê de 9 meses, por exemplo, eu posso fazer uma foto dele assim, ó. Sentadinho em um banquinho baixo, ó, fica uma graça. Claro que eu não vou deixar esse bebê sozinho aqui, jamais, né? Porque mesmo que ele esteja firme, ele ainda tem questões assim de se interessar por uma coisa que está do lado dele, ele pode se desequilibrar para ir pegar e aí ele pode cair, tá? Então sempre eu vou ter aqui do meu ladinho a mamãe, o papai ou o assistente para apoiar esse bebê em qualquer situação que venha apresentar risco, tá? E em últimos casos, usa um fundo liso atrás do bebê, deixa o papai ou a mamãe segurar a mão apoiada aqui, mais embaixo do bumbum para não aparecer muito, e fotografa e depois tira o braço lá na manipulação no Photoshop. Ou outra sacada que eu uso muito aqui também é o seguinte, joga uma mantinha e coloca a mão do papai e da mamãe aqui por trás da mantinha, olha que legal. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o corte da foto aqui, ó. Nessa linha aqui que não vai aparecer meu braço. E aí dessa forma vocês não vão precisar nem editar no Photoshop, porque a mão não vai estar aparecendo, né? E aí a foto já sai dali pronta, tá bom? Então primeira pose aí com o bebê de 9 meses, sentadinho, sozinho em um banquinho, tá? Sentadinho sozinho no chão, provavelmente nos 9 meses, com certeza ele vai conseguir ficar aqui sozinho, tá? Já para bem apoiadinho, tá? Então pode colocar um brinquedinho aqui no meio das perninhas dele, pode colocar um cestinho para ele se entreter, né? E colocar alguma coisa dentro do cestinho para ele pegar. Ele é um bebê que super interage já, que bate coisas, que mexe, porque ele já está bem ativo, bem se relacionando com as pessoas já. É uma fase também que vocês podem explorar outras coisas, como
tchau, tchau, bater palminhas, tá? Nessa fase eles já começam a interagir nesse formato. Então, geralmente, cantar parabéns, meu pintinho amarelinho, viva. Então, essas coisas geralmente eles já estão fazendo e é muito legal vocês conseguirem fotografar esses momentos durante a sessão, porque são momentos que a mãe vai lembrar depois lá pegando o álbum da criança. Olha que aquele já estava fazendo pintinho amarelinho, aquele já estava batendo palminha, aquele já fazia viva, aquele já estava dando tchau, tchau. E outra questão bem legal dos 6 meses até os 9 são os dentinhos, tá? Então eles já estão apresentando os dentinhos e vocês façam o máximo de esforço para que esses dentes apareçam nas fotos, porque é muito legal. Que aí veio com 6 meses, tinha um dentinho. Aí veio com 7 e tava com 3. Aí veio com 8 e tava com mais um. E assim foi indo, sabe? Então o álbum de acompanhamento vai mostrar como que tava a dentição dele em cada mês. E fica uma graça aquele sorrisinho com aqueles dentinhos, tá? Então aproveitem essa fase dos 6 até os 9 meses e fotografem a dentição também. Façam o máximo que vocês puderem para conseguir tirar um sorriso desse bebê, para que apareçam os dentinhos, tá? E façam closes bem próximos, assim, bem de roxinho, para conseguir ver os dentinhos mesmo, tá? Que da foto de plano geral, com certeza ele não vai ficar uma coisa muito visível. Então já fizemos aqui do bebê de bruços, né? Já falei sobre o bebê sentadinho de 9 meses. Também é o bebê que tranquilamente, você pode colocar ele aqui no carrinho, ele vai gostar de ficar. Então já tem outra variação, né? Colocou de bruços, faz uma sessão de fotos. Colocou só sentadinho no tapete, outra sessão de fotos. Colocou sentadinho dentro do acessório, outra sessão de fotos, tá? E aí tem uma coisa a mais para vocês explorarem nessa sessão, que é o bebê em pé apoiado, tá? Então esse bebê provavelmente ele já vai estar com uma certa firmeza nas perninhas e vai parar assim, ó, agarradinho em algum apoio. Aqui ficou desproporcional, deixa eu pegar um banco um pouco menor aqui pra mostrar, vamos ver se esse aqui fica legal. Esse é muito baixo, deixa eu ver esse aqui. Vocês vão procurar um acessório que vocês tenham lá no estúdio e que favoreça a altura do bebê, para que ele consiga ficar em pé, apoiado com as mãozinhas, tá? Geralmente eles já têm firmeza de perna, então para eles é tranquilo ficar nessa pose. Só que eles ainda têm tendência de escorregarem a mão, afrouxarem as perninhas e caírem sentados. Aí, né, nessa hora aqui de afrouxar as perninhas, ele pode bater a boca aqui, ele pode cair pra frente aqui e bater com o roxinho em alguma parte, tá? Então muito cuidado nessa hora. O que você vai fazer? Você vai usar primeiro uma mantinha para deixar isso menos agressivo, tá? E a segunda coisa que você pode, deve e jamais deve deixar de fazer é pedir para o papai, mamãe ou assistente fazerem o apoio aí. Qual que vai ser o apoio que o assistente, o papai ou a mamãe vai fazer? Segura aqui levemente no bumbum, depois vocês apagam o braço no Photoshop, ou vai fazer o seguinte, 1, 2, 3 e já. O bebê tá prontinho, tá apoiado aqui, tá firminho, né? Segurar ele aqui na orelha, assim. E o papai ou a mamãe tá segurando lá no bumbum. 1, 2, 3 já, tirou, eu cliquei, põe de novo. 1 segundo, não dá nem tempo do bebê se desequilibrar, tá? Segurou, clicou, põe de novo. E assim a gente vai fazendo uma sequência, também faz mais de rostinho, meio corpo, corpo inteiro. Procura muito chamar a atenção do bebê nessa hora para que ele olhe para você. Porque geralmente a foto olhando para a câmera é a foto que os papais mais gostam, é as fotos que vendem mais, tá? Então façam sempre um esforço para que o bebê esteja olhando para a câmera durante a sessão. E nessa pose principalmente, primeiro chamem a atenção do bebê para que ele fique olhando para vocês, façam barulho, chocalho, tudo que for possível. E aí pede para a mamãe apoiar lá, enquanto vocês fazem o cliquezinho e já coloca a mão de volta, tá? Nunca deixe um bebê assim, sem supervisão, porque de uma altura dessa, nessa pose, ele caindo de lado aqui, o tombo é feio, tá? Então nem que ele não se machuque, ele vai se assustar muito. Então segurança em primeiro lugar. Então o bebê de 9 meses é isso. O bebê de 12 meses é a mesma coisa nessa questão dessa pose, tá? Porque tem bebês que com 9 meses não vão estar ainda segurando as perninhas aqui mais firmes, vão demorar um pouquinho mais para firmar as pernas, e daí na sessão de 12 meses, com certeza essa perninha já vai estar mais firme, e aí vocês conseguem fazer essa postura de pezinho.
tá? Aí tem outra questão aqui também, que vai dos 9 meses até os 12 meses, que é o gatinhar, né? Super relativo, né, gente? Eu já tive clientes bebês aqui de 8 meses gatinhando, já tive clientes de 1 ano gatinhando, então varia muito, muito, muito de bebê para bebê. Mas perguntem para a mamãe, ele já tá gatinhando? Perguntem, e ela vai falar para vocês, ou ela já chega contando, né? Porque como é uma coisa especial no desenvolvimento dele, ela vai chegar contando, olha, ele já tá gatinhando e tal. E aí vocês, se uma mamãe trouxer uma informação para vocês de uma questão do desenvolvimento do bebê quando ela chegou no estúdio, jamais ignorem essa informação. Essa informação é preciosa. Porque se aquilo foi importante para ela ao ponto dela comentar com você, ao ponto dela dividir essa coisa especial com você, você não deve ignorar. Porque com certeza ela amaria ter uma foto legal dessa fase de desenvolvimento que ela está contando para você. Então, se ela chegar no seu estúdio e falar assim, meu bebê já está gatinhando, o que você vai fazer? Você vai fazer o máximo de esforço possível para ter uma foto do bebê gatinhando. Porque ela vai amar ter essa foto, tá? Então, dos 9 até os 12 meses, tentem perceber quando esse bebê já está gatinhando, tentem conversar, explorar com essa mamãe essas questões e façam fotos do bebê gatinhando. Vocês vão começar no início com fotos que ele vai tentar mais se arrastar, que ele não vai estar bem firme ainda, e aí vocês colocam um objeto colorido na frente, um pouquinho longe dele para chamar a atenção dele, e ele vai se arrastar até o objeto. E aí, enquanto isso, vocês vão clicando, tá? Também clica de frente e de lateral. Beleza. Aí depois vocês vão ter um bebê que já está mais de 4, né? Que é a segunda fase do gatinhado do desenvolvimento, o bebê já está assim, né? E aí a mesma coisa, vocês vão colocar objetos mais na frente, chamar a atenção dele. E aí nessa fase que ele está já de 4, assim que ele já está gatinhando de 4, vocês podem colocar objetos altos com barulho, que vai ajudar ele a olhar para cima. E aí a pose fica bem legal, as fotos ficam bem lindas nessa pose aqui também. Tá? Também fotografa de ladinho, fotografa de frente. E aí nós já temos uma série de variações aí para trabalhar dos 9 até os 12 meses, tá? E aí, se esse bebê ele já está parando de pé sozinho, vocês podem usar, por exemplo, ele apoiadinho na parede de fundo e tirar uma fotinha dele apoiadinho. Podem utilizar um acessório mais alto como esse daqui e tirar ele apoiadinho com as 2 mãos ou com uma mão. E se ele estiver caminhando, é claro que você vai fazer as fotos dele caminhando, jamais você vai deixar passar em branco, porque é uma fase muito crucial, né? Quando o bebê começa a caminhar, é meio que um divisor de águas do desenvolvimento do bebê, então tem que ser registrado. Se ele já está caminhando, isso tem que aparecer nas fotos, tá? Então vocês vão tirar fotos dele lá caminhando, chamando a atenção dele com o bichinho, coloca ele bem pede pra mamãe colocar ele bem perto do fundo, pra dar tempo dele caminhar e você ir clicando ele caminhando, porque nessa fase que eles começam a caminhar, eles não param mais, né? Dificilmente eles querem ficar paradinhos pra fazer uma foto. Então vocês vão fazer isso, vocês vão pedir para colocar bem pertinho do fundo, para ele vir caminhando na tua direção, porque você tá com alguma coisa de interesse para ele, e aí você vai clicando essa graduação, no fundo você vai clicar de corpo inteiro, e quando ele vem vindo em direção à câmera, você vai clicando os outros planos até chegar só no roxinho, tá? E aí você já vai ter uma sequência linda aí para mostrar para essa mamãe. Gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero ter sido útil para vocês, para que vocês consigam explorar o desenvolvimento do bebê que vocês estão fotografando aí no estúdio de vocês e consigam fazer muitas sequências de fotos, muitas fotos lindas, que a mãe fique muito satisfeita, que vocês consigam vender muito, tá? Beijo para vocês.